Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao podcast da Domus Áurea. Hoje estamos aqui eu, Márcio, Jerusa, minha esposa, e a Nancy Bel. Como a gente sempre faz, a gente vai começar com uma oração, depois a gente passa para as apresentações, né? Pedir que o Espírito Santo nos ilumine para que a gente fale aqui tudo que for da vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenho a alegria de apresentar a Nancy Bel. Seja bem-vinda. Uma alegria imensa. A Nancy Bel tem uma história dedicada à educação e vale a pena escutar, né? E uma história de amor à educação. É doutora em educação pela Universidade Católica de Santa Fé, Argentina. Né? É mestre em letras pela URGS, professora de português como língua estrangeira na Universidade Nacional de Missões Argentina, só assim, dando um resumo. Inclusive o doutorado dela foi na linha do professor Lopes Quintas, que é um autor personalista. Nancy Bel, seja bem-vinda, muito obrigada por compartilhar com a gente teu conhecimento, teu amor por esse tema tão lindo, e a gente quer muito aprender contigo. Né? E ela está no curso de curso método também, né? É. Gravou sobre 3 abordagens, né, métodos. São logosofia, Waldorf, não sei se reproduzir Waldorf ou Waldorf, e cosmodizismo, né? Métodos que a Domus Áurea, assim, também trouxe para que a gente tenha conhecimento sobre isso e possa perceber, né, a influência deles em apostilas, professores, né? Mas que são métodos, como é que a gente poderia chamar eles, não sei, métodos... Pedagogias alternativas. Pedagogias alternativas, é essa palavra, né? Um pouco mais, assim, voltado a um pouco, sair um pouco, né, da nossa sociedade mais tradicional, ou algumas coisas que a gente não concorda, né, como Domus Áurea, mas que é importante os pais estarem atentos, né? Mas hoje nós não vamos falar sobre isso. Quem quiser conhecer como é que se chama? Os tentáculos perigosos desse tipo de ideologia que se infiltra no meio da educação, vai ter que comprar o curso, né? Vai ter que ouvir lá, que está super interessante. E hoje nós vamos trazer uma abordagem que vai trazer esperança. Isso, lembrando também que o curso traz outros métodos muito mais aconselháveis, né? Então, o curso pretende abrir um leque, né, de possibilidades para que o pai, com mais conhecimento, tenha mais liberdade de escolha e mais conhecimento até para se defender quando for necessário sobre aquilo que é bom e ruim. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, a gente precisa conhecer a verdade para poder ser livre, né? Então, eu queria começar te perguntando, numa linha geral, assim, a gente não vai ter tempo de entrar profundamente, mas a linha personalista de educação, que ela é uma linha razoavelmente atual, em que foi baseada em toda uma história do ser humano, né? O conceito de ser humano, a dignidade de ser humano é muito antiga, né? Ela é evangélica, vamos dizer assim. Mas é uma linha que resgata a dignidade do ser humano. E eu queria te perguntar um pouco sobre, né, numa linha geral, como esse amor, esse despertar para a linha personalista surgiu na tua vida, na tua história, estudando a educação. Certo. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada a vocês, a Domus Áurea, pelo convite, não é? Muito obrigada pela confiança, não é? Em convidar-me para fazer parte desse curso, não é? É uma satisfação para mim estar aqui, me sinto honrada, não é? E vamos, então, tentar responder a pergunta da Jerusa, não é? A linha personalista, bem, a educação personalista, o modelo personalista, como eu gosto de chamar, ela tem origem na filosofia personalista, porque existe uma corrente filosófica que é atual, é do século XX,
que é o personalismo. Para quem quiser saber um pouquinho mais, existe uma associação, Associação Espanhola de Personalismo, e está na internet, e é bem interessante, assim, para conhecer os autores. Aí vão encontrar também o nosso Lopes Quintas, não é? Então, a educação personalista, ela nasceu com o primeiro pedagogo espanhol, que se chama Víctor García Oz, não é? E ele propôs a educação personalizada. Ele chamou assim, educação personalizada, naquele momento, lá pelos anos 1960, que ele publicou a sua obra, e que deu origem, não é, à educação personalizada, como ele chamou. Mas essa palavra, hoje, eu vejo ela como meio desgastada, porque se você fala de educação, se alguém ouve falar de educação personalizada, pode entender como algo como educação individualizada, não é? Ou educação ao gosto do cliente. Assim como que o professor vai adequar conteúdos e atividades segundo os gostos, as tendências do aluno, não é? E não é por aí, na verdade. Personalizada, Víctor García Oz denominou essa educação porque está baseada no conceito de pessoa. Parece óbvio hoje dizer que você educa uma pessoa, mas a verdade é que, na prática, o que a escola está fazendo é está educando as crianças, os jovens, sem essa noção profunda do que é uma pessoa, de todas as dimensões que englobam uma pessoa, não é? Que conformam uma pessoa. Estamos vendo os alunos apenas na sua dimensão de sujeito, de agente, daquele que faz, que também é uma dimensão muito importante da pessoa. Nós só podemos realizar o nosso chamado que Deus nos faz no nosso coração para servir a sociedade através da ação, sendo sujeito, não é? Sendo protagonistas das nossas ações, enfim, não é? Então, esse é um aspecto importante do ser humano, mas não é só esse aspecto que nós temos uma dimensão cognitiva, uma psicológica, não é? Psíquica, e social, afetiva, espiritual também, que fica esquecido, não é? Fica deixado de lado, muitas vezes, na educação que se implementa através dos sistemas educativos, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, não é? Hoje. Então, é isso. A perspectiva personalista é um termo já mais atual, não é? Inspirada na filosofia personalista, suponho. Então, ela se baseia nessa noção de pessoa como um ser, uma criatura que é complexa, que é cheia de possibilidades, que é dotada de liberdade, não é? De potencialidades e de liberdade, e que tem possibilidades de desenvolvimento possibilidade irrestrita, que não é limitada, não é? Porque não somos Deus, não é? Não somos deuses. Então, mas a possibilidade de desenvolvimento de uma pessoa, ninguém pode determinar, é até aqui que você vai chegar, não é? Ninguém de fora pode determinar. Você só vai chegar até aqui ou você vai chegar até aqui. Ela é irrestrita. Não se sabe até onde nós podemos ajudar uma pessoa a que se desenvolva, não é? E isso tudo é muito lindo. E a dimensão espiritual tem que estar, se nós vamos considerar a pessoa como pessoa, não é? Porque a pessoa se constitui como tal, se constitui como pessoa, somente diante de outra pessoa. Quando que eu digo eu só digo eu diante de um tu, não é? Isso é Martin Buber, não é? E Lopes Quintas também, não é? Fala disso. Então, a pessoa se constitui nas suas relações com os demais, na sua relação com o outro. E também, ou principalmente, nas suas relações com Deus, não é? Porque dependendo da relação que nós tivermos com Deus, nós vamos guiar vamos conseguir
guiar a nossa vida, não é? E nos dirigir ao outro com outro olhar, com caridade, com sentido de caridade, com o sentido de colaboração De transcendência, né? e de Porque transcendência. eu vejo que muitas vezes, como tu disse, né? A educação hoje ela busca muito o coletivo, um coletivismo, né? Algo como o sujeito atua no coletivo, porque o coletivo é o mais importante e não a pessoa, né? E essa a forma como a gente age perante Deus é única. E como Deus nos vê é uma visão única. Já, muitas vezes, a educação procura adequar o sujeito ao coletivo para que o coletivo esteja bem, e não importando tanto o sujeito. Não sei se eu estou certo, né? Não sei se eu me perdi no É raciocínio que aqui. o que me parece é que foi migrando a educação. Antes era de uma pessoa, né, com mestre, discípulo. Quando ela foi se tornando houve a institucionalização da educação com diplomas e tudo mais, que é algo mais moderno, pós-moderno, a pessoa que estava ali passou a receber um serviço que não necessariamente toca no ser daquela pessoa ou dá um direcionamento com sentido para aquele ser humano que está ali, né? E um dia eu entrei numa escola aqui de Caxias mesmo e me chamou a atenção, porque na parede estava missão, visão e valores. E na missão era atender bem os nossos clientes. Então ela se referia aos alunos como clientes. Claro. A relação de comércio. Isso. E aí não. É uma despersonalização o que acontece. Então a escola, o sistema educativo ensina, como você estava falando, não é, Márcio? Ensina para que a pessoa se adeque a um sistema, que ela passe a participar, que ela se torne um cidadão capaz de participar do sistema e a concordar com os valores e apresentar, inclusive, o comportamento e as atitudes de acordo com valores que são impostos desde fora, às vezes a partir dos organismos políticos internacionais, não é? Que determinam como que a pessoa deverá se comportar no futuro, como que a pessoa quais são as suas atitudes que ela deverá apresentar, não é? Exato, e aí acho que daí agora eu consigo fechar meu raciocínio. O coletivo idealiza um futuro de uma sociedade melhor, mas uma sociedade imanente. E a religião, ela nos leva ao transcendente, né? Isso. Que é a busca de uma perfeição que é Deus, e da gente nos aproximar dessa perfeição. Imagem e semelhança. É isso, a imagem e semelhança de Deus. E isso é muito individual, né? Então, o coletivo estar bem é o objetivo, um coletivo futuro ideal, melhor, uma ideologia, é o objetivo dessa educação moderna que se tem, né? Principalmente pós-revolução industrial, né? Que todo mundo se reuniu numa cidade e terminou aquela educação pai para filho, né? Começou uma coisa mais institucionalizada. Isso. Já, se a gente traz o transcendente, a gente tem que ver que a gente tem que se realizar plenamente como pessoa perante algo muito maior, né? A gente se agarra em algo para subir, não tenta se puxar para cima. Uma sociedade melhor. Essa é uma sociedade melhor que é feita por indivíduos melhores. E não uma visão que diz uma sociedade melhor vai gerar indivíduos melhores, né? Uma ideologia, né? É por isso que é perseguido, né? Isso que é perseguido. Por isso que Porque alguém comanda tudo isso, né? o próprio construtivismo, ele se desenvolve em oposição a essa educação que inclui o transcendental, a educação católica, não é? Mas posso te fazer uma pergunta? Sim, claro. Será que Eu sou entrevistador, Você- mas eu faço. vai Se eu souber, vai eu assumir a posição de entrevistado? Tá Olha bom. o que eu vou me atravessar aqui. Assim, será que é o coletivo que determina como que o aluno vai ter que se inserir no sistema? Ou será que há algumas pessoas pertencentes a uma elite, quem sabe aquela elite do sistema financeiro que patrocina aqueles
organismos internacionais Sim. que determinam como que o sujeito deverá, como que o ser humano deve se comportar. Então, toda ideologia na minha opinião, né, e em última instância, financiada. Ou por um projeto de poder, ou por um projeto do ter, né, do dinheiro. Ela é sempre financiada, porque ela é uma ideologia. E uma ideologia é um conjunto de ideias, né, que tem uma base, uma sofista, né, uma mentira, e que vai se desenvolvendo, mas visando o quê? Visando que alguém, né, tenha poder ou mais dinheiro, né? E o dinheiro também como uma forma de poder, né? Porque hoje em dia, Eles têm poder eu dinheiro. acho que está acima do dinheiro, ou é uma Isso. forma de ter poder. Isso porque dinheiro eles já têm, não é? Sim, com certeza a gente precisa lutar contra isso. E esse modelo personalista, se eu usar os termos errados, me corrige, né? Ele vem a quebrar com isso. Sim, inclusive esse modelo personalista, ele é desenvolvido dentro dessa corrente filosófica personalista, que é composta por católicos, na maioria dos O casos. Papa João Paulo II, não, eu acho que ele utiliza muito esse termo personalismo, né? Ele era É que ele é um membro ele é um filósofo personalista e fenomenologista, né? E o Papa João Paulo II realmente ele vem trazer assim uma nova Ele visão entra em também sobre a relação, psicologia do corpo, sobre porque é muitas coisas o importantes. materialismo, que ela falou antes, né? Que se torna um cidadão em um sistema, né? Ou normas que vêm de fora e que limitam o ser humano na sua dignidade. Isso. Então, o ser humano tem que diminuir a sua dignidade para se adaptar a um sistema que vem imposto desde fora. E o personalismo diz o contrário. Todas as estruturas têm que se adaptar ao bem do ser humano. O ser humano é o fim último de uma sociedade. Desde a sua concepção até a morte natural, o ser humano é o fim último de qualquer sociedade. O E cuidado. não a ação dele na sociedade, porque na velhice ele já não está mais agindo na sociedade e quando ele ainda está na barriga ele não está ainda agindo na sociedade. O personalismo amplia para toda a existência. Exato. Né? Enquanto que as ideologias, né, vamos chamar assim, elas vêm só como ele age na sociedade. Elas transformam o ser humano como um meio para conquistar algum fim. Exato. E na linha personalista, no modelo personalista, se considera o ser humano, não é, né, em todas as suas etapas, na realidade em que ele se encontra, não é? A realidade do ser humano, a realidade concreta de cada ser humano, em determinado momento, inclusive, não é? Considerando que nós temos essa trajetória vital, em um momento podemos estar produzindo, em outro não. E também não coloca condições, né? Porque o ser humano, ele estando em relação, ele se permitindo assumir as possibilidades que são dadas para ele e respondendo, né, no apelo, resposta. O ser humano é capaz de se desenvolver, ainda que ele não seja um intelectual, mas ele é capaz de entrar em colaboração. Então a gente vai vamos pegar um exemplo bem simples, né? Tem lugares e quem cuida do canteiro central da sua rua são os moradores. Quem recolhe o lixo ou cuida de uma horta comunitária. Então, são pessoas que entraram em relação, que viram as possibilidades e que conseguem estar bem ali, mesmo sendo muito diferentes. E cada uma tendo a sua casa, conseguem criar um ambiente comum, né? Agora, o que eu percebo é que quando se quer tirar isso, criar divisões, brancos e negros, pobres e ricos, homens e mulheres, homossexuais e hétero. Quando a gente cria esses atritos, essas divisões, né, a gente está semeando uma cultura de solidão, Sim. de falta de relação e de encontro. E isso enfraquece a humanidade, essa forma integral, né, que tu falaste aqui, as dimensões da pessoa. Eu sei que o teu doutorado foi uma aplicação do personalismo em sala de aula. Sim. Porque o professor, ele está numa situação hoje, eu acho que é uma pessoa na sociedade que está em sofrimento, né? Apesar de ele ser
é um Ele é mais uma herói. vítima, né? O professor é um herói, né? Ele é um Porque herói, ele ele é- faz um papel de trazer, de levar a pessoa a se desenvolver e colocar o potencial dela no mundo. Esse é o papel do professor, né? Claro. Do mestre. Só que ele está numa situação terrível. Eu mesmo, essa semana, atendi um professor que foi acusado de assédio. Sabe por quê? Porque ele senta do lado dos alunos e explica para Ah, cada um, entendeu? Porque ele conversa com o aluno, porque ele trata pelo uma nome. relação personalista. Exato. Só que ele está sendo acusado de assédio sem nunca ter tido qualquer momento de intimidade, ou Sim. sozinho, ou em redes sociais. Sempre uma postura em sala de aula com todos os alunos. Então, o que o professor vai virar? Um robô? Né? Então, eu queria ouvir um pouco da tua experiência em sala de aula, essa aplicação do personalismo e o que o professor pode fazer hoje. Como ele pode? Na verdade, o meu estudo doutoral não foi, durante o estudo não fiz uma aplicação em si, eu estudei a aplicação, né, através de analisando projetos que envolviam literatura, trabalhos com literatura, projetos criativos, não é? Que participaram, projetos que estiveram inscritos em um concurso público que foi bem difundido pela RBS Educação, inclusive. Então eu analisei diversos projetos e foi um trabalho muito bonito. Eu analisei colocando, ressignificando esses projetos pela perspectiva de Lopes Quintas, não é? Da experiência criativa, segundo Lopes Quintas. Na verdade, Lopes Quintas não se dedica a explicar a experiência criativa, mas um seguidor dele, um autor que trabalha nessa linha com ele, ele produziu essa teoria, não é? Então eu analisei isso e foi muito interessante ver como que alguns professores, embora tenham um discurso, aliás, construtivista, falem, por exemplo, de conteúdos prévios, não sei o quê, aquele discurso construtivista, enfim, aprendizagem significativa. Ainda assim, esses professores, alguns professores, não é? No seu projeto, eles investiram em atividades que são consideradas tradicionais, que são condenadas hoje, não é? Então foi muito interessante de ver essas coisas. Por exemplo, eu me deparei com um projeto que se tratava de contar, preparar-se, os jovens preparavam-se para contar os contos tradicionais infantis, não é? Para contar ou para representar, não é? Ensinar. Isso, com teatro. E isso para levar a outras comunidades, a outras crianças, a outras pessoas que de outra forma nem teriam acesso ao conhecimento desses contos. Isso é bonito. Também tem um caso de uma professora que trabalha com ensino de jovens e adultos, e ela fala dos conteúdos prévios, discurso construtivista, mas ela aplicou no projeto dela, ela conseguiu fazer com que os alunos, pessoas adultas, inclusive, já de meia idade, lessem Lopes Quintas, não. Conseguiu que esses alunos lessem Machado de Assis, e não só conseguiu que eles lessem, mas conseguiu que eles gostassem. Então ela sugeriu atividades como a leitura compartilhada em sala de aula, a leitura silenciosa, a pesquisa no dicionário, não é? Ela trabalhou com Aquisição de vocabulário, isso, linguagem. com imagens também para ilustrações, não é? Para compreender o contexto da época, ela foi dando um jeitinho para ajudar a que essas pessoas conseguissem ler, entender e aproveitar a obra, não é? E depois eles foram convidados também a fazer curta-metragens, não é? Baseados nos contos e nas obras de Machado de Assis, e eles fizeram. Eles acharam que não conseguiriam fazer isso, ler Machado de Assis. Achavam que não conseguiriam ler nada, e muito menos Machado de Assis, e eles conseguiram. Então, essa professora que tem um discurso construtivista, ela levou a cabo atividades dentro do projeto dela, que são
tradicionais. Por isso que eu digo que não depende do construtivismo. O construtivismo em si não é tanto problema. O problema a questão é o modelo que o professor segue. O modelo inclui a forma que a pessoa, o modo que o professor concebe a pessoa que ele está, ou seja, o ser que ele está educando, não é? Uma concepção do conhecimento, o que é o conhecimento valioso, e a forma de conseguir passar de maneira ordenada para o aluno, de forma que ele consiga entender, não é? E também a finalidade da educação. Que tipo de pessoa eu pretendo formar e que tipo de sociedade nós pretendemos atingir com essa educação que eu estou promovendo, não é? Eu achei interessante porque nos 2 exemplos que tu deu, as atividades terminam com um propósito, que é um curta-metragem ou levar encenações a outras comunidades. Então, desde o início, o ensino começa, né? É o bom e o velho trivium, né? Em adquirir o conhecimento, né? A gramática. Raciocinar sobre isso na lógica e depois a retórica, que é levar isso e apropriar-se. Se apropriar disso e com isso servir de alguma maneira. Porque talvez esse serviço seja a grande motivação que levou eles a investirem o tempo naquilo. Porque como é frustrante, talvez, para um aluno saber que ele está estudando aquilo só para passar numa prova, que ele pode provavelmente até colar, se ele quiser, né? Sim. Ou que o professor vai passar ele, entendeu? Eu estou estudando para quê? Para essa prova. E que essa prova aqui a professora não vai me reprovar. Então, eu não estou estudando para nada. Quando tudo isso aconteceu nesses 2 exemplos, e não sei, né? Talvez me parece assim, que a motivação, o sentido, o porquê, o para quê ficaram evidentes, dá certo. É prazeroso e é um conhecimento que acontece como uma apropriação, né? Algo que vai servir para a vida toda. Algo que estava fora, longe, né? Se torna íntimo e ele lê aquele texto belo de Machado de Assis e se encontra com Machado de Assis. Isso. Se encontra com ele, passa a ser alguém que eu também posso amar, que também pode me inspirar, que também é meu professor. E ao conversar com os colegas sobre isso, ao discutir a obra, né, compartilhar as suas perspectivas sobre a obra, também eles vão, o aluno tem a oportunidade de ir se encontrando com os outros, não é? Com os colegas, relacionando-se desta maneira e aproveitando de toda essa contribuição valiosa que se constrói. Eu estou usando a palavra construir, não é? Que dá origem ao construtivismo. A palavra construir, ela é bonita até, porque, na verdade, o que nós fazemos para aprender é um processo de construção na relação com os demais, na relação com o objeto que você conhece. Então, existe também o construtivismo, conhecimento através de um construtivismo. Existe, não é? Está correto. O problema é que essa palavra, construir conhecimento, ela é trapaceira, porque pode dar margem a que se entenda como algo de posse. Como se como se a pessoa pudesse construir algo e encerrar toda a verdade naquela construção e não tivesse transcendência nenhuma. Não sei se eu entendi o que a Clância Gabriel quer dizer. A gente vai construindo um caminho até a verdade e não construindo uma nova verdade a cada momento. Isso, porque pode dar margem à palavra construir, que é todo um processo que envolve diversos aspectos, ok. Mas algumas pessoas entendem o construir conhecimento como algo como inventar o conhecimento, criar uma coisa. Criar a minha verdade, a tua verdade. Eu vou relativizar esse copo e vou dizer que ele é uma bola. Entende? E a pessoa, isso não é construir conhecimento. Isso é totalmente destrutivo ao ser humano. É relativo conhecimento. É destrutivo porque a realidade se impõe. Sim. A gente não negocia, é a parede, é a sinaleira, já vem um carro com velocidade, eu não posso fazer de conta que eu estou numa pista
é só minha e que eu posso acelerar até 200 por hora. É muito perigoso o construtivismo como ele se propõe nas escolas. Eu não sei como os pais não se deram conta ainda do perigo que os filhos estão correndo. E sabe que Lopes Quintas, que a gente fala tanto, ele saiu da cátedra, saiu da situação de professor de altos graus universitários para traduzir uma pedagogia para jovens. Porque na Espanha começou um fenômeno de jovens assim universitários que iam nos viadutos jogar tijolos para baixo em autoestradas para os carros para verem acidentes graves. E isso acontecia na Espanha. Só pelo prazer de ver o acidente. Só pelo prazer de ver o acidente, e a gente está vendo hoje, né, todo tipo de situações assim, desse gosto, desse amor pela morte, pelo feio, pelo perigo, envolvendo nossos jovens, né, que andam na contramão, que arriscam a sua própria vida em situações, né. Então, ele desceu dessa cátedra, ele saiu das rodas filosóficas para traduzir todo esse pensamento teórico para algo aplicável, para uma pedagogia que na verdade, é um exercício de contemplação. É o exercício de contemplar e me sentir importante, parte de um todo, me sentir unido ao que é belo e não ter raiva, porque o jardim daquele lugar é bonito, mas não é o jardim da minha casa, entende? Então, porque não é meu, eu tenho que odiar, eu tenho que destruir, eu tenho que pichar, eu tenho que tornar feio, porque não é meu, porque eu não posso possuir. Isso é um jeito exacerbado de egoísmo que vai tornando a pessoa isolada. Então, o construtivismo aplicado assim, como Paulo Freire pensou, com toda essa confusão também que ele lançou, porque nem ele sabia explicar o pensamento dele, super difícil entender. Ninguém entende, na verdade, mas as pessoas se aproveitam, porque a interpretação é livre, né? Ele é muito perigoso, porque ele tira a noção de realidade e ele faz a pessoa acreditar que ela que ela está isolada, que o outro não é capaz de compreender as suas dores, a sua história. Se o outro tem mais, é porque não é porque não é aceitável, né? E traz tudo para uma questão financeira, cultural. É uma vivência de um ressentimento. Ele vê desníveis culturais, desníveis financeiros, e ele diz que tudo tem que ser questionado, porque nada surgiu, né, naturalmente ou honestamente. Todas as diferenças surgiram de forma desonesta. Existe ali uma e no fundo, necessidade de nivelamento, a força. O valor do ser humano não está nele. Não está no ser humano, está no materialismo. No materialismo. Então é colocado fora dele. Isso. O ser humano ele está valorizado com aquilo que ele significa fora. Por isso que as pessoas que seguem e foram educadas no construtivismo têm tantos ídolos. Olha como é fácil construir ídolos numa população que foi educada num sistema assim. Não observei. É um ídolo que destrói. Olha a Anitta, por exemplo, que é uma mulher abominável nas suas atitudes. É nojenta, ela caiu assim, ela se transformou em um lixo humano por suas atitudes, não por aquilo que ela é em essência como ser humano de alta dignidade, mas pelas coisas que ela faz, como ela se expõe, como ela é vulgar, como ela enfatiza tudo que tem de mais animal e mais grotesco, né? Ela se tornou um ídolo. O Felipe Neto também, que tem brinquedos, vai numa loja de brinquedos, está cheio de coisas dele. O que ele prega na internet? Comer demais, esbanjar Nutella, todo tipo de falta de controle, de falta de disciplina, de entrega aos prazeres. Esse cara propõe por aí. E é um ídolo. Sabe que eu estava falando para Paula, eu vejo uma relação, nós poderíamos ver uma relação entre o construtivismo
algumas ideias do construtivismo e a proposta de Lopes Quintas, porque Lopes Quintas propõe uma educação através do encontro, não é? Encontro com diferentes realidades diferentes realidades do nosso entorno, não é? Principalmente as realidades mais valiosas. Ele propõe a educação na relação com a sua comunidade, não é? A paisagem, com a música, com as artes, não é? Com as obras, com as pessoas, não é? Com a sua igreja. Então, é uma forma também, a forma relacional que ele propõe de buscar um encontro, de buscar um conhecimento, buscar os valores elevados em cada coisa. Poderia estar relacionada também com algo como o construtivismo em alguma medida, não é? Por isso que eu acredito que a questão não é, o problema todo não seria tanto o construtivismo, mas o modelo educativo que o professor tem na sua mente. O que eu vejo é que a finalidade é diferente. O ideal que se tem quando se busca o ser humano conscientizar e educar nos valores, no que é valioso, né? Na generosidade, na bondade, e desenvolver o ser humano em todas as suas dimensões com o ideal da unidade. Mas daí é por causa da ideologia que está por trás. Claro, mas toda ideologia ela tem uma cara de verdade, mas em um aspecto ela falha com a verdade. Ela encobre algumas mentiras. Ela encobre uma mentira que, no fundo, muda o trilho do trem para o lado do abismo. Mas, gente, o construtivismo não é nenhum método, como eu estava falando. Não consiste em um método. Você não vai encontrar o professor não encontra um método para ensinar, método construtivista para ensinar a sua matéria, a sua disciplina. O construtivismo, na verdade, é um conjunto de discursos que se produz na academia sobre a interpretação que os autores fazem dos autores base, que são principalmente Piaget e Vygotsky, né? E esses discursos todos, não é? Eu dizia que não é um método, e não é mesmo, mas tem propostas que são construtivistas, propostas assim que os autores vão construindo na academia, artigos, não é? Que propõe um modo, uma atividade para ensinar um tema da sua disciplina que é baseado no construtivismo. Isso existe. Mas não tem um método em si, não é um método. Ele é um discurso que se instaura na cabeça do professor à força de repetição, de tanto escutar os termos do personalismo, do construtivismo. Perdão. De tanto escutarem os conceitos construtivistas, os termos, não é? Os termos chaves, como aprendizagem significativa, como construção de conhecimento, como sujeito, mas de tanto escutarem durante todo o curso de pedagogia, durante todo o curso de formação de professores, escutarem o discurso construtivista, os professores acabam construindo um repertório de slogans construtivistas dentro da sua cabeça. E depois eles implementam nas suas aulas, nas suas práticas, de acordo com o modo como eles interpretam aquilo, porque você pode interpretar de um jeito ou de outro, como nós já falamos da própria palavra construir, não é? Construir conhecimento. E de acordo com a maneira como que os professores interpretam e também de acordo com as possibilidades. Porque um professor de biologia, por exemplo, pode ter a ideia de ensinar os seus alunos, de levar a classe lá no pátio, para que eles vejam as folhas e analisem as folhas das árvores, não é? Que fica algo mais palpável até. Pode ser uma atividade bem interessante para começar a aproximar-se do conhecimento sobre as plantas, não é? Só que o professor gostaria de fazer isso porque ele acha que seria uma atividade mais construtivista. Só que o sistema não permite, o diretor não deixa. Não tem pátio. Não tem pátio. Então o professor implementa aquele repertório de slogans construtivistas da maneira como que ele os interpreta,
e da maneira que lhe é possível, né? Lhe é permitido. Então, Nancy Bell, o construtivismo, ele não consegue ensinar um conteúdo. Não existe um método, não existe assim, pelo construtivismo tu vai aplicar isso e a pessoa vai aprender algo, né? Então, o que acaba sendo o construtivismo? Segundo aquele livro Maquiavel Pedagogo de Bernardin. Pascal Bernardin, o construtivismo também é uma forma de lavagem cerebral. Sim. E de manipulação mental. Sim. Manipulação dos valores, porque a partir dos valores constituídos na pessoa, ela vai agir na sociedade, né? Baseado em alguns valores. E o grande problema do construtivismo é que ele é manipulador, é que ele exige uma opinião antes do absorver o conhecimento necessário para ter opinião. Isso gera uma dissonância cognitiva. Sim. Porque a partir do momento em que eu assumo uma posição, eu tenho dificuldade de abrir mão dela. Eu tenho um exemplo. O nosso filho foi obrigado, porque era uma tarefa avaliativa, a encenar o quatrilho em sala de aula. E foi essa obra que fala de uma troca de casais, que, meu Deus, ela fere o conceito de família, de fidelidade, de dignidade, e eleva o prazer, né, como um valor, em nome do prazer, em nome da satisfação momentânea, eu passo por cima de todas as minhas promessas, de todas tudo aquilo que é importante. Ele foi obrigado a encenar, inclusive ele era um dos que traiu o protagonista. E nós questionamos, ele é um adolescente, né? Então, essa quebra de paradigma, uma vez que o adolescente vai lá e trai perante todos os colegas, essa ideia de trair fica amenizada dentro dele, e como ele já fez, para se justificar, ele tem que defender isso como algo bom. É a dissonância cognitiva. Isso. O problema do construtivismo é que ele é construído, ele é desenvolvido na base de uma contraposição à educação tradicional, assim como eles apresentam, assim como eles demonizam, não é? Então, no fundo, eu vejo assim que no fundo é toda uma construção, acontece em toda uma construção histórica, todo um desenvolvimento histórico que vai dando origem ao construtivismo, que no fundo é uma guerra constante contra o ensino transcendental que você disse, o ensino da Igreja Católica, não é? E então esse que é o problema, é a visão, é a ideologia que está por trás, não é o construtivismo, não são as atividades construtivistas em si. Porque, veja bem, aqueles projetos que eu falei, que eu citei como exemplo, que eu estudei no meu doutorado, que você gostou, Márcio, são projetos. E projetos são consideradas atividades construtivistas, a princípio. Mas existem projetos que são muito bons, que pegam conteúdos valiosos, conteúdos da tradição, conteúdos importantes, e como você falou, tendo um propósito bom, um propósito até de caridade, não é? De levar aquele conteúdo valioso para alguém. E os jovens, os adolescentes gostam muito disso, se sentem chamados a realizar esse serviço para outras pessoas, não é? Ajudar aos demais. Em aquele momento em que desperta no jovem a capacidade de fazer o bem, isso inicia dentro dele um processo que não termina com a prova, com o encerramento do ano. Isso. Ele vai dar sequência na vida, e mesmo que ele tivesse que sair da escola por algum motivo, ou quando teve a pandemia, que as escolas pararam, ou agora nas enchentes, a vida dele não para. Porque é muito triste a vida do ser humano estar sendo movida por uma corda, como se dá corda para o relógio, que é externa e que está sempre prometendo algo que nunca o realiza. Então, eu vou te dar corda agora e tu vai te mexer e tu vai te mover durante 9, 10, 12 anos dentro de um sistema escolar para sempre passar de ano e no final ganhar um diploma
e no final ganhar. E por que então que isso fica totalmente fora do ser humano, não realiza, e está gerando uma quantidade incrível de suicidas diretos, que realmente se tiram a vida, Sim. adolescentes e jovens adultos. Nunca se teve um índice tão alto de suicídio na adolescência e agora está caindo para a pré-adolescência, né? Mas também de suicídios indiretos. Cortar o pulso, Excesso de uso de álcool, excesso de andar em sexo, alta velocidade. relações sexuais perigosas, se envolver com pessoas perigosas. Então, os pais e os professores estão assustados. O tal do parkour. O parkour, Porque, na verdade, o que é o eu parkour? estava É assistindo desafiar a morte a cada passo. o skatismo, né? E eu acho, eu não consigo, eu acho antidesportista, porque ali, o que aquelas pessoas estão fazendo? Um esporte sem nenhum tipo de proteção, né? Num asfalto duro ali, e nos programas que eu assisto, às vezes na academia está passando lá, né? Na off, né? Essas coisas eles estão, a polícia abordando, porque eles estão usando o skate em monumentos, em praças, estão estragando ali o corrimão de alguma coisa, de um bem particular ou público, né? São homens já, adultos, com boné e uma postura de crianção, né? E isso é ovacionado na sociedade, chamado isso de esporte. Isso é antiesportivo. Por quê? Porque o ser humano que está ali está diminuído em todas as áreas, todos os aspectos do seu desenvolvimento está diminuído. Ele não está promovendo o esporte, ele tem que promover o ser humano, né? E então nada do que não promova a dignidade do ser humano é educativa, né? Então, em escolas que se dizem construtivistas, trazem o funk, trazem o rap, mas assim, algo que não é aquele rap americano que surgiu realmente no bairro e tal, que tem ali o seu valor por ser nativo. Não, eles trazem algo mal importado para a cultura e tentam transformar isso em algo educativo, em expressão, né? Só que isso é um empobrecimento impressionante, né? A gente não pode chamar isso de arte, chegar lá e ficar falando coisas sem nexo, sem beleza, sem nenhum sentido, sem nenhuma mensagem. E a gente vê muito em aula, em escola agora, essa questão, eu vou ensinar qualquer conteúdo, não, todo mundo vai compor um rap. Ali, neste ponto, o professor está colocando em prática um dos slogans do construtivismo que ele ouviu falar tantas vezes, que é o tal do conhecimento prévio. A criança tem que partir do conhecimento prévio. Só que o construtivismo diz que tem que partir do conhecimento prévio, não ficar no conhecimento prévio. Então, o que acontece? Em vez do professor sugerir a leitura de um Machado de Assis ou de Camões, ele fica sempre lá naquele conteúdo que ele acha que a receita de bolo, vai estudar uma receita de bolo ou uma charge de um gibi. Ou aquele rap ou funk, porque ele acha que o aluno tem contato com isso, conhece isso lá na sua realidade. Isso gera uma soberba, isso do conhecimento prévio. Porque a pessoa, ela não faz esforço nenhum para conhecer algo que é clássico. O próprio Vygotsky, que é um dos deuses do construtivista, ele disse que a única educação que presta é aquela que te puxa para cima. Mas ali é se tentar se puxar para cima pelos próprios cabelos, né? Porque se eu vou partir do meu conhecimento próprio, que conhecimento próprio tem uma criança? Nenhum. Isso tudo tem, voltando lá no início que a Nancy Bell falou, tudo isso tem uma intencionalidade. Uhum. Porque o livro ali, o Maquiavel Pedagogo, do Bernardin, ele vai dizer que isto é um método de lavagem cerebral e de condução dos valores. Porque, por exemplo, se eu pergunto se uma baleia para um aluno na primeira série, ou não sei em que série que isso seria abordado, na terceira série, a baleia é um peixe ou um mamífero? E ela dá uma opinião. Eu acho que é um peixe. Outro diz, eu acho que é um mamífero.
cientificamente, por evidências, tu vai poder provar que a baleia é um mamífero, né? Pelo a cauda na vertical, na horizontal, por ter glândula mamária e tal, você vai provar que ela é um mamífero, a forma como ela dá luz, etc. Certo? Então, a opinião dada, ela pode ser refutada e ao convencimento verdade se impõe. científico, a verdade se impõe. Agora, quando eu pergunto se o aborto é bom, é um direito ou é um assassinato, aí é uma questão filosófica e de valores. Que não Tu tem, pode mudar os teus valores para se adequar à tua opinião. não tem como Então, isso é medir. uma forma de conduzir os valores, os pensamentos. Qual é o teu conhecimento prévio sobre o aborto? Muito pouco. Mas essa sua pergunta tá soando como uma pergunta de educador personalista, porque você já está dando a possibilidade de que a criança perceba que aquilo é um assassinato. Uhum. Ótimo, excelente. Eu acho Sim. que um educador personalista perguntaria assim mesmo: o aborto é um direito que a mulher tem ou é um assassinato de uma pessoa? Sim. A pessoa vai perceber isso. Mas se ela foi antes induzida a Agora, responder se que é um disser que é direito, uma interrupção voluntária da gravidez isso e não não um Também. assassinato, aí já está induzindo ela a... mas ela é A induzida pensar diferente, Ah, descolar pelo discurso. Exato. por falta de conhecimento prévio, por falta não prévio, por falta de um conhecimento profundo sobre o assunto, essa opinião dada é muito tirânica, porque ela é conduzida por quem tem mais conhecimento e por quem tem um objetivo. É isso que o livro diz. E o que vem na cabeça da criança? A A novela que ela assistiu, a opinião daquele TV, influencer, O vídeo do YouTube. o vídeo do YouTube. Então, o próprio professor. eles vão minando O de próprio opiniões, professor. eles vão minando de opiniões e depois perguntam. E aí, como o Ana Cibel falou, é um discurso que se repete e quando a pessoa vai se expressar, como ela não leu nada de bom, ela vai repetir Sim. uma opinião que ela já ouviu, mas que ela nem sabe dizer por quê. Eu sou feminista, por quê? Não sei Vai dizer por escrever a quê. resposta lá que ela sabe que o professor vai aceitar, porque senão a nota dela vai ficar prejudicada. Exato. Não, e a família que seria o contraponto, porque os valores tradicionais ainda são transmitidos pela família, né? É o único contraponto aí. A célula familiar ainda é o contraponto contra toda essa ideologia. Ela é cada vez mais desvalorizada e atacada. Sim, E o Olavo de Carvalho dizia que o construtivismo gera dano cognitivo. sim. Por quê? Porque ele quando eu dou uma opinião e essa opinião vem a ser refutada, como eu antecipei muito essa opinião, a minha parte sentimental vai contra a ciência. Então ela gera não só uma dissonância, mas meio como quase como não sei se é exatamente isso que o Olavo de Carvalho diz, né? Mas é um sentimento ruim contra tudo que é científico e verdadeiro. É como se eu, por não conseguir validar a minha opinião, eu ficasse um anti-científico, um anti-filosófico, eu odiasse a verdade. Sim. Passo a odiar a verdade, só que odiar a verdade é um dano cognitivo, porque tu não vai mais ser científico, tu não vai mais ser filosófico, tu não vai mais Algumas ser humilde, coisas a não vai ser mais ciência, nada. algumas coisas até os científicos se vale, né? Mas eu acho que, em geral, a gente deve ter a realidade como Referência. referência, Sim. né? Porque às vezes a ciência não consegue, né, dar as respostas, né? Principalmente para aquilo que é subjetivo e para aquilo que é espiritual. Aquilo que é mais humano também. A ciência nunca vai conseguir dar a resposta para aquela angústia que você sente, sei lá, quando rompe o seu relacionamento com alguém. Sim. Não necessariamente numa relação de casal, mas numa relação de irmãos também. A ciência, nesse caso, é como a inteligência artificial. Tu vai lançar um problema, ela vai pegar uma série de estatísticas e vai te enquadrar numa delas. Só que não te serve para nada. Claro que não, porque ela não conhece teu contexto, ela não sabe em que situação foi, ela não sabe quais são os teus sentimentos que mudam também. Então, eu gostaria de trazer um exemplo que eu vi que
está de uma atividade que está numa apostila do ensino fundamental, tá? E é uma atividade que sugere para que o aluno se coloque na posição de reformador da sua religião. Então, a atividade dá toda uma introdução, fala de que existem diferentes religiões, algumas denominações são cristãs, outras não, blá, blá, blá. E coloca o aluno na posição de reformador. Agora, você é o reformador, então você deve sugerir as mudanças para a sua religião. Então, o que acontece aqui? A criança vai ter que responder, porque senão a nota dela fica prejudicada. Só que aqui nós estamos vendo um processo de dissonância cognitiva, que você falou. Sim, induzido, porque a criança tem que sair da sua identidade, momentaneamente, ela tem que deixar de lado a sua identidade, que a identidade da criança sempre está ligada à identidade da família também, não é? A todas as relações, a toda a sua herança cultural, inclusive, não é? Ela deixa de lado a sua identidade e ela assume outra identidade. Agora, nesse momento, eu vou assumir a identidade de reformador. Eu vou criticar a minha igreja por isso, mas aquilo eu quero mudar a igreja, a minha religião, não é? Nesses pontos aqui. Então, o que acontece? A dissonância cognitiva, porque ela está deixando de lado aquilo que ela não está fazendo uma atividade para o qual ela se proporia, ela mesma interiormente teria se proposto, ela está atendendo a uma demanda que é externa, não é? O professor, a escola, a apostila, que estão obrigando ela a fazer essa atividade, e o professor está numa posição de poder, ela tem que fazer aquela atividade, não é? E depois, para justificar, é a traição que ela vai fazer à sua família, à sua igreja, para explicar o que vai acontecer. A dissonância cognitiva. Ela vai passar a defender aquilo. Não, eu escrevi aquilo, eu não traí os meus valores, não traí minha família, não traí minha igreja. Eu escrevi isso ali porque é isso aí mesmo. Ela vai ajustar a realidade, que deixa de ser realidade. Exato. Né? Ela vai criar uma realidade paralela, onde aquilo que ela se posicionou, por isso que causa dano cognitivo, porque tu passa a defender. Tu passa a odiar a realidade, né? Não odiar assim, mas tu passa a te afastar da realidade. Rechaçar a realidade. Isso. Em busca de uma adaptação a algo que tu foi induzido ao erro. Aqui eu queria trazer o que a Ana Cibele falou no início, né? Que o reducionismo do conceito de pessoa, quando traz a um sujeito, o agente ou aquele que faz, né? É um reducionismo e o personalismo justamente faz o contrário, né? Porque ele diz que o ser humano é um mistério, ele tem dimensões que a gente não pode explicar totalmente, né? Por isso, cada ser humano precisa ter condições de se desenvolver, né? Em torno de valores que ele se sinta impulsionado a esses valores, que ele seja motivado a viver esses valores, chamado a viver esses valores, e que estão acima eles estão na linha da generosidade, porque os valores, eles deixam de ser valores quando eu tenho uma recompensa imediata. Eu dei esse dinheiro para um pobre para ele não me assaltar. Então, não é um valor. Não valeu. Não valeu, né? Porque eu não fiz isso porque eu percebo que aquele ali é um ser humano que está em sofrimento e que eu não posso resolver o problema, mas eu posso amenizar sendo uma pessoa boa com ele e me relacionando com ele. Acolhê-lo, né? E se eu faço alguma coisa com uma justificativa, ela perde o seu valor. E quando eu digo que a pessoa é um sujeito, né, eu instrumentalizo tudo que ela aprende. Nós estamos aqui para fazer o vestibular. Exatamente. Aí
tu diz que o conhecimento ele não tem valor em si, Isso. né? Que depois que o vestibular passar, tudo aquilo eu jogo no lixo, porque não Isso. preciso de nada, Isso. né? E eu vou ser quem na sociedade? Alguém que faz tarefas repetitivas e não questiona nenhum tipo não luta por nenhum bem, que Isso. abre mão do bem quando é questionado. Se despersonifica as pessoas, porque o professor é visto como alguém que assume as funções de professor e o aluno é visto como alguém que assume a função de aluno ali, o teatro, não é? É. Então se despersonificam as pessoas. O professor e o aluno acabam não conseguindo construir uma relação que é também pessoal, tendo como objeto aquele conhecimento que eles estão desenvolvendo, mas que também vai ajudando a crescer o professor e o aluno também. O professor também cresce, não é? Também evolui como pessoa naquele processo todo Para os educativo. professores que estão nos assistindo, eu acho que ajudaria a pensar assim, olhar para aquele ser humano e pensar, ele tem uma missão que só ele pode realizar, Isso. né? E que eu sou parte dessa história. Da vida dele. Eu posso inspirar ele a ser algo que eu não consigo conter, não vai caber aqui na minha prova, no meu conteúdo. Eu tenho que inspirar, colocar esse aluno em contato com algo muito valioso, com algo belo. Eu queria encorajar professores a tomarem essa postura. Eu vejo assim, até eu vi o testemunho de alguns na Brasil Paralelo, acho que deixaram profissões assim, outras profissões, Sim. e voltaram à sala de aula para ganhar um salário muitas vezes inferior Pelo chamado. pelo chamado. Sim. Porque eu lembro a Madre Teresa no filme dela, que ela precisa pegar um avião e ela fez um voto de pobreza radical, né? Sim. Ela não tinha como comprar uma Viajar. passagem de avião, não tinha nada, nem carteira, nem cartão de crédito, coisa nenhuma. Mas ela chega no lugar e um dos funcionários tinha sido órfão onde ela acolhia, assim, na Índia, numa pobreza em Calcutá, assim, era embaixo de uma árvore. Ela pegava as crianças ali e ia ensinando a ler, escrever e tudo mais. E ele tinha sido um desses órfãos. E ele conseguiu a passagem Ele pra ela. conseguiu, Eu assisti. de primeira classe, assim, né? Sim. Mas é isso que eu digo que o professor deveria, né, inspirar o aluno a alcançar todo o potencial que ele tem guardado dentro dele. Agora você me inspira de novo. A Jerusa é uma pessoa que me inspira muito, porque eu estou fora da escola, não é? Mas porque eu penso sempre que o que eu vou fazer dentro da escola, diante daquela atividade lá, aquela atividade que eu acabei de falar, não é? Que Dos induz reformistas. pois é, de induzir o aluno a se posicionar como reformista. O professor que se maneja, que realiza, que tem como perspectiva, como é? Cosmovisão educativa personalista, ele não vai implementar essa tarefa, ele vai se negar a implementar esse tipo de tarefa. Só que as apostilas hoje estão cheias desse tipo de tarefa. Então, o que eu vou fazer dentro de uma escola? Que lugar eu teria dentro de uma universidade hoje? Eu vejo que o aluno não aprende o conteúdo, ele aprende o professor. E o professor pode inspirar. Sim. Né? Esse professor que eu citei, que foi acusado, né? Ele é um modelo. Ele é o verdadeiro herói. Né? Eu lembrei agora de um filme eu não sei se é da Marvel, é um desses filmes aí que agora eles estão desconstruindo os heróis, Sim. né? Tá toda uma função, destruindo. Mas eu achei interessante que começava os heróis todos numa sala, assim, morando meio juntos, meio assim, sem nada para fazer, meio BBB, Estavam proibidos, né? Eles estavam proibidos de ser heróis. porque quando eles tinham ido salvar alguém, tinha gerado uns efeitos colaterais lá e tinham exagerado e destruído e causado males tentando fazer o bem. E aí o Homem de Ferro vem e reclama, diz assim, poxa, tu jogou de novo café na pia, em top. E eles começaram a vida deles se tornou
esse pouco, né? Eles eram coisa vulgar. essa coisa vulgar, estavam discutindo sobre isso. E aí eu acho que o professor, ele esqueceu, né, a grandeza da missão dele, né? Ele é um herói proibido de atuar, né? Então ele está ali completamente, é um pássaro que cortaram a asa. Tanto é que seu amigo tá perseguido agora. Está perseguido, está afastado. Tá lascado. Ninguém foi, porque assim, ó, eu como advogada disse para ele, não existe abuso, assim, assédio, né? Ninguém pode te acusar de assédio, que é algo bem Grave, né? bem grave e bem claro, É, né? Se tu só atuou em sala de aula, é. né, diante de todos os outros alunos, como que podem acusar ele de assédio, duas meninas, se os outros alunos nenhum nunca não viu nada, não teve uma proposta concreta, não teve nada, e não são alunos pequeninhos, são adolescentes, né? Então não foi assédio. Na verdade, ele é um educador de português que coloca textos profundos e faz os alunos Pensar. pensar sobre Entender. as suas escolhas, sobre o que é bom e o que é mal, sobre as consequências dos próprios atos, que ele Por não. isso eu persigo. Por isso, a perseguição. E num contexto, numa realidade de escola pobre, no sentido de um contexto assim de pessoas muito vulneráveis, com uma pobreza assim muito triste, e a maioria dos pais envolvidas em tráfico de drogas ou com alguma criminalidade. Pais não, né? Porque já ele não tem nem o pai e a mãe. Sim. É uma pessoa que está ali, mas que está envolvida. Então, o professor que está nesse tipo de realidade, ele está com a vida dele em risco. Sim. Se ele questionar a forma que um pai e uma mãe conduzem a vida do filho, se ele perceber um abuso real numa casa dessas, ele vai ficar acuado em denunciar, Claro, porque ele está mexendo com o tráfico, claro. né? Então ele passa a ser a vítima ali, né? Sim. Ele passa a ser. Mas é Nossa, me compadeço. verdade. É. Mas a gente tem que. Porque agora, pensando, né? A gente sente uma missão na Domus Áurea de atuar na questão educativa, puxando, ajudando a melhorar, né, a educação no Brasil. A gente trabalha muito pelo homeschooling, né? Porque a gente vê que é uma forma bastante eficaz, né, de se, pelo menos, se ver a ter. Não se pode esperar porque a vida dos nossos filhos passa e a gente precisa atuar logo, né? Eu não posso esperar que a educação no Brasil melhore, porque quando meus filhos fizerem 18 anos, acabou a parte educativa deles, né? Onde eu tenho ainda atuação. Então a gente precisa fazer isso. Mas realmente os professores, né, agora me dirijo a eles, infelizmente, é difícil dizer isso, mas eles têm um chamado ao martírio. Eles realmente, assim, a gente depende que os professores assumam o papel deles, mesmo contra tudo e contra todos. A Juíza chamou de herói, né? É como aquele herói que está ali, que tem um potencial para fazer um grande bem, mas está preocupado com a borra do café na pia. Certo? É um exemplo muito interessante. Ele é um herói, ele é homem de ferro, ele tem. Por que ele está preocupado com a borra de café na pia? A mesma coisa os professores. Então, é um chamado ao heroísmo, mas eu levaria além. É um chamado quase ao que é um martírio. Então, os professores precisam assumir o papel deles. Lembrando dos jesuítas, né? Sim, eu queria continuar, porque também a gente fica, talvez, percebendo tudo que há de ruim, tudo que há de ruim, tudo que há de ruim. Né? E também agora dizendo que o professor tem um chamado a ser mártir, né? Mas o que fazer, né, Sibel? Um professor que quer aderir a algo melhor, né? E aqui a gente sugere essa educação personalista. Qual o primeiro passo? O que o professor poderia fazer? O primeiro livro que ele pode ler? Porque realmente assim a gente concluiu que o grande problema do construtivismo são as ideias de ser humano equivocadas que estão ali. A ideia até equivocada do que é o professor e do que é o aluno. Isso. E do que é o ser humano, né? Da atuação dele na sociedade, dos valores e tal.
na educação personalista, onde a gente conseguiria botar o primeiro pé? Eu acho que todos os professores, não é, deveriam fazer uma formação de personalismo, porque é algo muito complexo, sabe? Tem diversos conceitos que devem ser trabalhados para a gente entender. Então, eu sugiro uma formação personalista. Existe uma formação que é a proposta dirigida pelo padre José Vitor Oron Semper. O padre José Vitor, ele é doutor em educação, ele é espanhol, né? Um sacerdote espanhol. Ele também é engenheiro, também é... Gostei dele já. Já gostou? O homem até engenheiro é. Ele é neurocientista também e ele dirige o programa de educação emocional do projeto Up to You. Ele também é assessor pedagógico da Universidade Francisco de Vitória, na Espanha, não é? É uma pessoa muito ampla. E ele tem um programa ele tem um método, digamos, um modelo personalista para ensinar. Então, existe uma formação que se faz, vai começar em abril, inclusive, que vai ser dada essa formação no Brasil, não é? Ela é online, não é? Então todos podem participar. O valor é acessível, não é? Então, é uma sugestão que se pode dar. E eu tenho um projeto de armar cursos nessa linha, não é? Do modelo personalista para lançar na Domus Áurea, né? Isso é Muito bom. Sim, ó, Com vai vir certeza. novidade logo. A gente... É uma urgência, né, Cibel? Tem que correr. Eu acho que sim, porque o problema, volto para terminar, o problema não é tanto se o professor está usando atividades construtivistas, tanto é que os projetos são atividades, a princípio, construtivistas. Mas se um professor tiver a cosmovisão pedagógica, cosmovisão educativa personalista, ele vai saber propor projetos bons, projetos com conteúdo consistente, com conteúdo profundo e com propósitos bons para poder desenvolver a pessoa, não é? A Sim. pessoa em todos os seus aspectos. Agora, se ele é um professor construtivista no sentido de que seu repertório de slogans construtivistas, ele é todo feito naquela perspectiva contrária à educação tradicional, contrária à igreja, sei lá, não é? Então, e cheio e minado por esses valores ideológicos, então já é diferente. Então, ele vai propor projetos, em todo caso, mas com conteúdos e atividades que vão levar, provavelmente, o aluno a assumir esses valores que são impostos pela sociedade desde fora, não é? Para assumir essa posição de sujeito, não é? Que se integra no sistema sem criticá-lo, não é? Sem perceber os problemas. Mas eu vejo, Nancy Bel, que os professores nem sabem, talvez, que estejam replicando o construtivismo. Exatamente. Não, existem professores que sabem, professores que não sabem, professores que aplicam porque querem, professores que acabam aplicando. Porque o professor hoje também ele é um pouco vítima disso tudo, né? A gente acabou de falar sobre... Está sendo processado por ser um pouco diferente. Não, e no mestrado de algumas universidades, ninguém pode estudar autores, filósofos que não sejam nesta linha materialista. Exatamente. A pessoa não aprova, não vai adiante. Não aprova projeto de Não pesquisa. aprova projeto, não entra, e isso não é assim sutil, isso é declarado. É declarado por isso, durante o seu curso, o seu curso de pedagogia ou de formação de professor, ele vai, o aluno, não é estudante, o aspirante a professor, vai guardando esses slogans construtivistas e ele vai aplicar aquilo depois na sua prática, da maneira como que ele entende, da maneira como que pode, não é?
Por isso, se nós conseguíssemos, se o professor conseguisse conhecer esse modelo personalista, ele teria a oportunidade de desenvolver outra visão completamente diferente da educação e muito melhor, porque ela está baseada na realidade. A única porém que eu alerto para quem quiser iniciar essa jornada é que não é uma jornada teórica. O personalismo, ele precisa ser vivido primeiro, né? Ele precisa ser feita uma experiência de encontro, uma experiência de colocar-se em relação, de ser humilde, porque essa questão do título, ela também coloca a pessoa num certo lugar de poder, né? Então, ele é médico, ele que determina se eu vou, sei lá, ser vacinado ou não. Ele é advogado, ele que determina. O professor, é ele que diz se eu sei ou não sei, entende? É um poder. Mas né? eu vejo assim que realmente é difícil contestar quando as universidades federais, as grandes academias brasileiras pregam sempre a mesma coisa que é o construtivismo. Mas a Nancy Bell trouxe agora uma opção de uma universidade renomada, de pedagogos reconhecidos e que podem ser esse primeiro passo, né? Aonde, porque ninguém faz o que não conhece. O primeiro passo é conhecer, né? Então, primeiro conhecendo, tu vai aos poucos se apaixonando, até num relacionamento, né? Primeiro tu conhece a pessoa, depois tu te apaixona por ela. E Depois o essa paixão contato, vira um amor duradouro, né? e o contato vai fazer com que essa pessoa perceba o próprio valor, perceba como ela é, como ela tem valor em si mesma. E que tem um valor incondicional, né? Exato, e por isso que precisa de uma formação. O padre José Vitor diz isso também, que não é só uma questão... Tem a parte teórica também, mas você precisa vivenciar aquilo. Vivenciar. E ele traz, inclusive... Tornar próprio. Traz diversas atividades, assim, de autoconhecimento, inclusive. Não é? E de relacionamento com os outros, para melhorar como pessoa. Vai melhorar a pessoa que você é para o outro. E a educação personalista é principalmente a visão de mundo, a visão de ser humano, a filosofia por trás da educação, que é diferenciada, né, das ideologias, de tudo que se tem hoje. Né? E é uma forma, digamos assim, está acima de um método, né? Quase como tu falou antes, não é um método, é um modelo. Está é um acima. modelo, é um modelo, né? É uma visão filosófica. Sim, porque no modelo pedagógico, no modelo educativo, cabem diferentes métodos, cabem diferentes atividades, diferentes propostas. Isso. Depende da... Isso. E aí que eu queria chegar, porque nós da Domus Aurea, a gente lançou um curso de métodos, buscando mostrar esse leque de visões que tem, uma visão de ser humano que tem em cada método. Então a gente passou pelos métodos que até foi tu que ministrou aula, né? Logosofia, Waldorf, construtivismo, mas também a gente passou por Charlotte Manson, Montessori, Maria Montessori, método clássico, né? O método de Hugo de San Vitor, né? Inclusive até a Gilza falou sobre é difícil se desalojar daquilo que se sempre fez, né? O Hugo de San Vitor diz que a principal característica do estudante é a humildade. Sim. Então, vai ser necessário humildade para mudar. Sim. Mas, com certeza, essa mudança vai ser muito prazerosa, né? Vai ser muito gratificante. Porque, realmente, se os professores que estão nos ouvindo entenderem o valor que eles têm, ele vai deixar de ser aquele homem de ferro limpando o café na pia, né? E é isso que a gente quer. E aí coisas e assim, a gente fez o curso de métodos para que amplie o leque de conhecimento não só para os pais, mas também para os educadores. Convidar os pais também que têm os filhos aí na escola,
que assistam esse curso de métodos e que vão lá na escola questionar. Uma questão que eu sugiro, depois que eles analisarem os métodos que a gente coloca ali, é chegar na escola e dizer por que não tem aula de educação física e esporte de competição aqui na escola? Por que tiraram? Porque isso Será faz que parte de uma ideologia. os pais que estão assistindo sabem? Aí esse corpo adolescente que está no auge da questão hormonal, que precisa canalizar essa energia para algo bom, poderia desenvolver habilidades esportivas e colocar essa força no esporte, que é tão saudável, que vai simular situações competitivas que ele vai ter que lidar com a própria ira, ou com a frustração, ou moderar a própria força, para que depois no mundo é tirado isso da escola. Será que os pais sabem dizer por quê? Os professores de educação física estão super frustrados. O esporte de alto rendimento é um exercício, tipo assim, a expressão mais inicial que um ser humano tem da meritocracia. Porque quem se esforça no esporte de alto rendimento tem bom resultado, e quem não se esforça não tem. E isso é meritocracia, né? E outra coisa que é na luta de classes, ela é o abominada, demonizada, né? Só que assim, né? Outra coisa que é abominada aí quando se retira, que tem uma ideologia por trás também da virilidade, que se está combatendo a virilidade masculina. Sim. Né? O homem não pode mais ser viril. E a mulher não pode mais ser feminina. Então, conhecendo o curso de métodos, escutando pessoas como a Nancy Bell, dedicada, uma vida dedicada aqui estudando, gente, que é de difícil fazer um doutorado, ainda mais em outra língua, né? Em espanhol. Eu tiro meu chapéu. Você é brasileira de nascimento? Eu sou brasileira, sou de Caxias do Sul. Mas eu me naturalizei argentina também, porque nós moramos um bom tempo lá, então eu sou brasileira falsa, Domina sou dois, argentina trucha. Domina 2 idiomas, né? Porque, enfim, fez letras na URGS e depois, né, mestrado e doutorado. Não, mestrado aqui no Brasil ainda e doutorado já em espanhol, né? Mas esse que eu quero dizer são pessoas que estão no curso de métodos, que trazem o seu tesouro ali. E os pais os professores que estão nos assistindo, podem despertar, meus pais e os do Márcio, antes da gente se conhecer, nossos pais eram da Associação de Pais e Mestres do mesmo colégio. Eles iam lá, eles participavam. A Associação de Pais e Mestres participava na escola, né? E que se vinha um professor que dava um mau exemplo, até na questão de falta de pudor, né, no vestir, ou, sei lá, uma pessoa que tinha um palavreado inadequado, ou uma vida imoral, né? Porque um professor não pode ter uma vida imoral. Ele tem que ser um exemplo na questão moral, né? Porque ele está inspirando pessoas. Ele é uma pessoa, exato, e que tem que se relacionar com outras pessoas. E, no mínimo, o que ele vai fazer de errado tem que ser algo muito privado, né? Para que não chegue a escandalizar os seus alunos, né? Então, os pais estavam em cima. E eu questiono os pais que estão nos assistindo, sabe? Quanto tempo, sei lá, estão dedicando o seu tempo a 1000 coisas, mas quanto tempo dedicado àquilo que está formando a coluna vertebral do filho? Quando meu filho estudava no Colégio Rosário, lá em Porto Alegre, que é uma das escolas mais tradicionais, não é, do Rio Grande do Sul e tal. Então, certa vez eu falei para a senhora, que era a coordenadora pedagógica, porque muitas vezes eu ia lá questionar, inclusive, certas atividades da escola e tal, e eu disse para ela, me desculpem, que eu estou sempre aqui incomodando, né? Ela disse, não, mãe, você não incomoda. Incomodam aquelas mães que, infelizmente, nós ligamos para a mãe, porque o filho está com um problema, e ela me diz, não posso ir porque eu estou no shopping. Estou muito ocupada, fazendo compras. Desculpem, eu estou. Tem mais uma coisa que eu queria falar. Para terminar, essa importância do professor. Existe uma pesquisa que foi feita pela empresa McKinsey. É uma empresa que sob encomenda, faz pesquisas diversas, não é? Então, eles investigaram
as diversas escolas no mundo, escolas famosas, escolas que são consideradas de excelência, não é? Para descobrir qual é o segredo das escolas, das melhores escolas do mundo. Então, foi em 2007 que eles lançaram o relatório McKinsey desse ano, não é? Com o segredo da excelência das escolas é o professor. Eles dizem que a qualidade de uma escola nunca é diferente, nunca é menor do que a qualidade do professor. Sem dúvida. Então, o grande responsável por realizar a educação é o professor ainda. Tem minha colega a Bianca minha colega do projeto Up to You, ela diz que é a sensibilidade do professor que faz a educação acontecer. Eu acho essa frase muito bonita. Claro que não é só uma questão de sensibilidade, tem diversos aspectos, mas eu acho que ela resume bem, não é? Que é esse aspecto pessoal, humano do professor, além do seu conhecimento e domínio, claro, de sua disciplina, não é? Que vai fazer com que ele consiga desenvolver. E aí eu acho que como o professor é tão central, né, na vida da criança, até mesmo para o homeschool, a criança não é autodidata, assim, não existe autodidatismo puro, né? Não existe isso. A criança ela pode ser incentivada como métodos comuns e tudo mais a ir avançando, mas tem um professor ali, polindo, direcionando, dando a próxima etapa, ensinando. Sempre precisa de um professor, senão é uma fantasia a educação, né? Mas eu gostaria de chamar, né, nesse final, assim, já dando o meu fechamento, os professores a retomar a sua sensibilidade para aquilo que é o bom, o belo e o verdadeiro sobre o ser humano que está ali. Porque no final de tudo, né, no fim da vida, o que o professor vai olhar para trás e vai ver? Vai ver as pessoas que ele ajudou a chegarem a altos ideais, a crescer. Ele vai olhar os que foram alunos dele e hoje estão fazendo um grande bem, né? Estão sendo pessoas inspiradoras, né? Pessoas que fazem a diferença pelo seu ser, não exatamente pelo que elas fazem, porque não vão fazer a vida toda. A vida de trabalho, ela é limitada, né? Como um jogador de futebol, uma hora ele não vai mais poder jogar, o joelho, sei lá. Mas aquilo que ele continua. Não pode haver autodidatismo, porque não pode haver ser humano sem a relação entre os seres humanos, não é? Não existe isso. Nós somos na nossa relação com os demais. E porque aprender não é só fazer exercícios, não é só resolver problemas matemáticos ou fazer redações, né? Mas a educação, ela é um processo de dupla via, né? De encontro. Isso. De inspiração, de contemplação. E então, como a Jerusa estava dizendo, né, é a sensibilidade do professor, a Nancy Bell também falou isso, que vai dar a qualidade do ensino, né? E para mim, o fundamento dessa sensibilidade, onde tudo começa, é no amor que o professor tem por educar, né? O problema é que esse amor está sendo atacado, né? Para que ele não veja ali um ser humano onde existe uma relação amorosa, né? De levar o outro ao bem. Isso tem se perdido. Tem sido forçado a levar o outro o aluno, né? Alguém distante, a uma ideologia. E é isso que a educação personalista busca mudar, né? Busca fazer. E aí eu quero dizer que a Domus Áurea está à disposição, né, Sibel? Para que a gente consiga aproximar, né, essa educação personalista e essa visão personalista da educação, né, que é um modelo que está até acima dos métodos, porque dentro desse modelo podem ser aplicados os métodos, que a gente tem o curso, né, que convido todos a fazer,
o curso, e que a gente está à disposição, né? E que a gente vai procurar também divulgar esse, esse que vai acontecer agora, o ano que vem, né? Esse treinamento, como é que tu chama Formação. essa formação, né? Vamos procurar trazer para próximo das pessoas. Dizer também que está sempre aberto aí para que onde tu puder nos indicar livros, sites, Tá. né? Por favor, né? Também, eu não sei se tu tem alguma atuação nas redes sociais. Tá aguardando o teu A gente curso. pode divulgar aqui, né? Para as pessoas, né? Para que te encontrem e através de ti também encontrem essa educação personalista, né? Tá Né? certo. Então, Só deixa eu fazer uma observação que nós dissemos que o modelo, num modelo personalista, cabem diferentes métodos, diferentes práticas, enfim, menos aquela pedagogia Waldorf e também logosofia. Porque sim, a linha personalista, o modelo personalista, ele é de fundo, ele é produzido por filósofos católicos, na maioria, né? sim. Sim, a Daí, logosofia é anticatólica e o Waldorf é de cunho bastante espírita, né? Ele é desenvolvido por espíritas e ele gera uma visão espírita no ser humano. eu entendi que ele é esotérico. É, reencarnacionista. É, Uhum. que engloba tudo. Olha, essas perspectivas esotéricas consideram a reencarnação, sim, sim. Então, pelo que eu pude perceber, né, e tentei colocar nas aulas ali, porque eu não, eu, eu me neguei a fazer um estudo profundo desses dois. Claro, mas os pais talvez estejam achando maravilhoso que o filho está numa escola da natureza, né? Achando que lindo o contato com a natureza, mas ali está sendo passado todo um esoterismo. É, uma outra Então, visão que é contrária. é isso, é mais, tipo assim, a gente não desenvolveu o curso por nada, a gente desenvolveu o curso porque realmente é necessário o primeiro passo de conhecer, para depois raciocinar, para depois agir. Não ficar Em, só em com tudo a gente tem que aplicar o trigo, né? Como é que eu vou ser um bom pai homeschooler, né? Como é que eu vou ter lá a minha retórica, que é ser o pai homeschooler, se eu não tenho a gramática? Então vamos, né? A gente também está procurando dessa maneira. Então, agora eu passo a palavra para Jerusa, né? Para sua despedida, e depois para ti, Nancy. Eu queria dizer que os pais cuidem com as aparências, com a embalagem, porque a embalagem é muito linda, mas o conteúdo que está sendo aquilo que está dentro da embalagem pode ser venenoso, né? Pode ser perigoso. E aí o curso de métodos ele alerta para isso, porque às vezes a gente só enxerga a estrutura da escola, só enxerga ali a beleza, a grandeza, né? E fica sem consciência do que compõe aí os ingredientes, né? Sim, mas também é só para lembrar que o curso de métodos não é só mostrar o que tem de ruim nos métodos, né? Sim, mostra o que tem de ruim, mas também mostra o que tem de bom e alguns métodos bastante aplicados. Isso, né? Mas aí tu tem condições Não é só o ruim, né? de saber o tem bom e o conteúdo, ruim. Saber avaliar. a saber avaliar aquilo que é mais sutil. Não, só para não passar a impressão de que a gente só falou mal das coisas. Não, não. Não, a gente falou mal de algumas coisas e falou bem de Dá outras. condições da pessoa medir também aquilo que não está tão visível e tão... Falamos a realidade. A realidade, e eu queria dizer que eu também estudei, né? Até eu e a Nancy Bell tivemos grupo de estudo sobre isso, né? Minha especialização é em criatividade e valores, professor Lopes Quintas, e que é um bom começo para quem quer conhecer personalismo. Um livro, né? Tem um livro, Tem né? o livro, Inteligência Criativa, enfim, o professor Lopes Quintas tem a Fundação Lopes Quintas, que também tem muitos vídeos. Mas o curso, o Amor que Educa, foi baseado na filosofia do professor Lopes Quintas, o curso que eu gravei, que é para educação de filhos. Ele é uma introdução, ele é um contato, né? Ter um encontro
ter a ideia certa sobre o ser humano que está aí, que Deus me confiou e que está pronto para receber a educação, né, no amor. Então, que vai acontecer na relação, que vai acontecer no encontro, que eu não posso me tirar desse processo como pai e mãe, que meu papel é fundamental. Por isso, eu preciso me desenvolver, eu preciso estar. A minha presença é essencial, né? E talvez os pais estejam se excluindo do processo educativo. Muito importante isso que você tá pontuando, não é? Então, um convite também para conhecer e me despeço assim, né? Dizendo que nós somos seres humanos e de altíssima dignidade, né? Ninguém é igual a nós, irrepetíveis, únicos. Nem desde o início da criação do mundo não teve ninguém igual a Nancy Bell e nunca mais vai existir. E a missão dela precisa, né? A luz dessa estrela precisa brilhar, né? Para o mundo, precisa vir. Então esse é o papel da educação, né? Fazer vir para fora aquilo de único, especial, né? Aquela floração, aquela beleza que o ser humano precisa gerar, né? Preparar esse terreno, enfim. É isso que eu queria dizer e agradecer muito, Nancy Bell. Aguardando o teu curso. Obrigada a vocês. Há um outro autor personalista que é o Leonardo Polo. Ele diz que a pessoa é sempre mais. É bem interessante, porque ela é sempre mais do que aquilo que nós estamos vendo, inclusive. Ela não é autoevidente, né? Porque agora eu estou vendo o Márcio com uma certa idade, em um certo momento, não é? Mas eu não conheço o Márcio. Eu não tenho condição de conhecer toda a trajetória dele, os diversos aspectos da vida dele, não é? E também da Jerusa. Então, é interessante isso, que a pessoa é sempre mais. É mais do que você está vendo, é mais do que aquilo que está acontecendo no momento. Muito bom. Não é? E livros que você me pediu antes, livros para sugerir, eu sugiro os livros que estão disponíveis no site do Acompanhando o Crescimento, que é o projeto de educação emocional do Padre José Vitor, não é? Então, projeto Up to You, e ali se encontra. Eu não tenho atuado nas redes sociais, eu preciso abrir um espaço ali também para difundir esse modelo personalista, porque Deus está me forçando. Tem que fazer brilhar. Tem que. As tuas palavras finais, tem alguma mensagem que tu queira deixar? Sim, é uma pergunta. Vou colocar como pergunta para os professores, tá? Mas ela pode ser usada também para os pais, não é? Para refletir sobre o trabalho do professor, né? Professor que está dedicado a ajudar os seus filhos, não é? Professor, você educa para que o seu aluno possa acolher o legado cultural herdado, o legado cultural recebido e realizar a sua contribuição única no mundo, para a sociedade, trazer a sua novidade para a sociedade? Ou você educa o seu aluno para ocupar um lugar no sistema vigente, reproduzindo os valores impostos desde fora? Eu queria então Tema de casa é forte. Queria agradecer a Nancy Bell, a Jerusa, né? Muito obrigado. Dizer que o curso O Amor que Educa da Jerusa está à venda, né? Depois a gente vai deixar aí no link aí nos comentários aonde encontrar o curso. Nós vamos também com o curso de métodos e também com a plataforma, né, que é onde você pode fazer os registros da educação do seu filho, né, o aplicativo da Domus Áurea. E dizer que quando você compra o curso também, além de você estar se instruindo, você está iniciando uma jornada aí de mais conhecimento, onde a gente vai querer, de alguma maneira, contribuir para a melhoria da educação. Também você está ajudando a Domus Áurea a financiar projetos, né, os nossos podcasts, todo o custo que tem de desenvolver o aplicativo, precisa de espaço em nuvem, precisa de
programador, a gente precisa de testes, né? Os custos que a gente tem de divulgação, de geração de conteúdo. E tudo isso você está também contribuindo conosco ao adquirir os nossos cursos. Tá? Se você gostou desse podcast e de alguma maneira percebe que quanto mais desses a gente fizer, mais a gente vai estar contribuindo com você e com o Brasil, adquira o curso, tá? E nos ajude. E eu tenho certeza que você vai iniciar uma jornada interessante. Nós vamos também divulgar, né, os livros, vamos tentar de alguma maneira trazer os links dessas comunidades que a Nancy Bell falou. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.